Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Mais um vídeo aqui, né? Destruindo as mentiras adventistas, né? Uma seita que surgiu lá no século XIX, que se auto-institula a verdadeira e guardar os mandamentos, né? Que interessante, né? Porque existe diferença dos 10 mandamentos da Bíblia para o catecismo da Igreja Católica. Olha só que interessante, cara. Por quê? Porque a gente não está mais no Velho Testamento, está no Novo Testamento. A gente não está mais no regime da lei, está no regime da graça. Não é mais o sábado, é o domingo. Porque Cristo ele ressuscitou no domingo da nova criação. Sábado é do descanso da criação. Mas vamos lá. Me tirem uma dúvida. Na Bíblia Sagrada, Deus fez os 10 mandamentos de uma forma. Mas se lermos o catecismo, lá está, ele está fora de ordem e repetindo 2 vezes o último mandamento. Por que essa diferença? Os homens que escreveram isso estavam ensinando de forma errada? Sou de Dourados, Leonardo Souza. Professor, a questão dos 10 mandamentos na Bíblia, me parece que está um pouco diferente do que está lá no catecismo. E a dúvida dele é essa: por que tem essa diferença, tanto na Bíblia quanto no catecismo? Veja, amigo telespectador e ouvinte, se você pegar os 10 mandamentos, numa tradução católica, você vai perceber que os 10 mandamentos estão corretamente ali traduzidos, né? Os eruditos católicos, para mim, são dos melhores tradutores que existem, porque eles... Olha a malícia dos caras. Os caras vêm com a palavra simples, humilde, mas olha a malícia. Presta atenção, católicos. Traduzem muito bem realmente o texto bíblico. Eu tenho várias traduções católicas e gosto muito. Inclusive, estou lendo uma delas que tem eruditos católicos que participaram do trabalho, que é a tradução ecumênica da Bíblia. Você estuda a Bíblia católica para tentar distorcer a doutrina da igreja. Não é para ter conhecimento da verdade. Não é para conhecer a igreja. Para distorcer e fazer suas pregações desse nível. Que você tem várias Bíblias católicas. Várias traduções, né? Agora, em relação a catecismo, aí você percebe que realmente a tradição da igreja está acima da Bíblia. Por quê? A tradição da igreja crê que pode interpretar a Bíblia. E dessa forma, o catecismo, obviamente, apresenta os mandamentos de uma maneira diferente. Então, ao invés, por exemplo, o segundo mandamento que diz para não adorarmos imagens... Já está saindo fora do texto. Por que a tradição está acima da Bíblia? Porque a Bíblia vem a tradição. Porque a tradição é a pregação oral dos apóstolos. Depois, por escrito, inspirado pelo mesmo Espírito. Autor inspirado pelo mesmo Espírito, que foi pregado oralmente. Então, a Bíblia não está acima da igreja. E nem a igreja acima da Bíblia. As duas, como diz o Catecismo, parágrafo 80, estão intertidamente agindo, intertida, uma com a outra, unida uma com a outra, com a tradição e o magistério. Que a Bíblia vem da tradição e do magistério. E a Bíblia mostra a tradição e o magistério. Segundo 335, fala. Então, o magistério que tem a autoridade de interpretar a Bíblia, porque a Bíblia vem do magistério. Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria será conhecida pela a igreja. O que a igreja é? Pelo magistério. 1 Coríntios 2:20, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo, certo? É simples entender isso. Por quê, cara? O catecismo está assim, porque a gente não estamos mais vivendo no regime da lei. Estamos na graça, porque a lei e os profetas duraram até João Batista. Mateus 11, 13, se eu não me engano, ou Lucas 16. 11, 13. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João, certo? Em Romanos, simples, cara, 10, 4. Olha só. Romanos 10, 4, ó. Porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Em Gálatas 3, 19, ó.
Então, que é a lei? É um cumprimento ajuntado em vista das transgressões, até que viesse a descendência, as quais foram feitas a promessa, foram promulgadas por anjos, passando por um intermediário, ó, Moisés, mas não há intermediário, tratando-se de uma só pessoa. E Deus é uma só. Entendeu? Por isso que não estamos mais no Velho Testamento, os 10 mandamentos. Está no Novo. Como? Ensinado oralmente pelos seus apóstolos. Qual mandamento? Mateus. Simples isso, entender. Por isso que o catecismo está assim. Está de acordo com a tradição do Novo Testamento. A nova aliança. Não mais a guarda do sábado, mas o domingo. Dia do Senhor. E Atos após 27, os apóstolos reuniam no domingo ali a Santa Missa. Na oferta, na coleta ali, no domingo também, em 1 Coríntios 16, 2. Olha só. Mateus, deu até um branco agora. Mateus, os versículos vêm. Essa é uma metralhadora. 22. Olha só que interessante, ó. Olha só. 38. Ó. Não, 37. Ó. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Deuteronômio 6,5. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos resume toda a lei e os profetas. Em Mateus, que ele citou o versículo aqui, por quê? Olha só que o texto já deixa bem simples que está falando. Ó. Mateus 5,17. Não julgueis que vim abolir a lei, ou os profetas, não vim abolir, mas sim para levá-lo à perfeição. Você quer levar a igreja da graça com a perfeição? Buscando a guarda do sábado, fazendo sacrifício com um animal, ritual, etc. Não. Por isso que ele aperfeiçoou. Tirou todo aquele contexto de Levítico todinho, os 10 mandamentos ali, Êxodo 20, versículo em diante, Levítico todinho ali, para ter uma nova aliança. E resumido em 2 mandamentos. Mas vamos lá, né? Simples. Por isso que o magistério está acima. Que magistério é a autoridade. É a esposa do Senhor Jesus Cristo. Em sintonia com a cabeça. Por exemplo, o segundo mandamento que diz para não adorarmos imagens e escultura, ele não existe no catecismo. O 4º mandamento virou o 3º, obviamente, e ao invés de ser sábado, está guardai domingos e festas. E o 10º mandamento foi dividido em 2 para suprir a falta do 2º. Obviamente que Jesus não apoia esse tipo de coisa, porque a tradição da igreja... Como não apoia, meu querido? A lei e os profetas foi abolida até Cristo. Durou até João Batista. E a lei vingou até Cristo. Que é a lei? Paulo, doutor da lei, conhecedor da lei, fala em Gálatas 3, 19 em diante. Maior conhecedor de lei. O Gálatas 5, 4. Aquele que segue o regime da lei, que é isso da graça. Quem segue a lei tem seguido todos os 10 mandamentos e os 600 e etc. Acho que é 612, 603, não lembro. É uns 600. Interessante, né? Deve estar abaixo da Bíblia. Não será intérprete da Bíblia. A Bíblia deve ser a norma para a tradição da igreja, não ao contrário. E eu leio só um texto, que é Mateus 5, 17 a 19, onde Cristo é claro em dizer o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. O termo grego cumprir quer dizer dar o seu verdadeiro sentido, né? Ampliar. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Guardar o sábado, então, né? Cristo não apoia realmente a mudança que o Não sei aonde Cristo está falando. Se você for seguir o regime da lei, não vai estar aperfeiçoado em Cristo Jesus, a nova aliança. Certo? Se você for seguir a graça, está aperfeiçoado. Por quê? Ó, não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim aperfeiçoar a perfeição. Se você está guardando o sábado, como você vai chegar a essa perfeição?
Tanto que a lei matava, a lei apedrejava, a lei crucificou Cristo, porque Cristo violava o sábado, pastor. Não tem isso na sua Bíblia? Em João 5 ali, quando Cristo opera o milagre ali? Tem vários textos. Por quê, cara? Ó, como ele aperfeiçoou? Aqui, ó. Para dar novos mandamentos. Nessa nova aliança, que não é mais Êxodo 20 ali, foi dado por anjo, ensinado ministério de anjo. Santo Estevão foi martirizado por causa disso. Quando Santo Estevão prega para os judeus, ser guardados preceitos e mandamento que vem ministério de anjo. Em Atos Apóstolos 7:53, em Hebreus 2:12, em Gálatas também fala. Olha só que interessante. Olha só, Efésios. Como ele aperfeiçoou? Como? Na cruz. Olha só. Efésios 2:15. Aboliu na própria carne a lei. Aperfeiçoou. Aonde? Na própria carne. Aonde? Na cruz. Os preceitos. 600. E as prescrições. Só você ler Levítico ali, você vai entender o que eu estou falando. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova, pelo estabelecimento da paz, reconciliando ambos com Deus, e unidos num só corpo, pela virtude da cruz, ó, aniquilando nela a inimizade, ó, a igreja. Que interessante. Acabou, cara. Velho Testamento, fadados a Hebreus 12:13. E ainda Cristo fala, ó, olha só, em 2 Pedro 3, que esse mandamento ele foi ensinado oralmente, no Velho Testamento foi escrito. 2 Pedro, olha só. 3:2, ó. E para vos lembrar as predições dos santos, profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha só, Cristo, quando vê aquele jovem rico, ele não cita mais os mandamentos de acordo com o que está lá em Êxodo ali, 20. Mateus 19, ó. Para finalizar o vídeo, para mostrar para esse herege que o catecismo está certo. Né? Base biblicamente, porque a gente não está na velha aliança, está na nova aliança. Aqui, ó, 19, 16 até o 20, 21, não vamos ter esse entendimento. Um jovem aproximou-se de Jesus, Mateus 19:16, ó. Jesus, ele perguntou, mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus, por quê? Me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom. Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos, ó. Quais? Do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Ele observar o Velho Testamento. Mas o Cristo cita o Novo. Não de acordo. Ele cita o Velho Testamento, mas não mais de acordo com o que está ali. Em ordem. Olha só. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tenho observado tudo isso, desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Olha só que interessante. Bíblia, em João 13:34. Cata um católico louco, mano, que entende Bíblia. Esses caras somem, cara. Aqui, ó. João 13:34, ó. Dou-vos um novo mandamento. Amai uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vos deveis amar uns aos outros. Em 2 Pedro 3:2, está falando o quê? Que interessante. Em Apocalipse 21, eis que eu faço nova todas as coisas. 21,
5. Ó. Então o que está sentado no trono disse... Quem está sentado no trono? Eis que renovo todas as coisas. Disse ainda, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nossa, cara. E ainda, quem segue os 10 mandamentos do Velho Testamento, decai-se da graça. Em Gálatas. O livro de Gálatas é o livro mais fácil para você refutar esses hereges. Que eles não mostram em Gálatas. Quem está pregando em Gálatas é Paulo. Paulo era o quê? Discípulo de Gamaliel, doutor fariseu, guardião da lei. Olha só que interessante. Gálatas 5:4. Já estáis separado de Cristo. Vós que procurais a justificação pela lei, decaíste da graça. Isaías, quero terminar o vídeo, mas não consigo. Isaías 1, ó. O profeta Isaías está profetizando que não vai ter mais essa guarda do sábado. Esse ritual, esse sacrifício, essa festa religiosa que os adventistas acreditam. Em Isaías 1:13, ó. De nada servem trazer oferendas, tem horror das fumaças do sacrifício, as luas novas, os sábados em as reuniões de culto. Não posso suportar as presenças do crime da festa religiosa. Isaías tem na profecia que essa guarda do sábado, o dia do descanso será mudado e será celebrado o domingo, o dia da ressurreição e de Cristo. Interessante. Porque eis que eu faço nova todas as coisas, porque Cristo ele é Deus. E o Velho Testamento foi ensinado, promulgado por anjos. Os 10 mandamentos por anjo. Tudo que Moisés fez, anjo ensinando. As visões, anjos. Os preceitos, anjos. As pressões, anjos. Os mandamentos, anjos. E Deus fala que não... Olha só, Deus fala que não mandou fazer nada, escrever nada. Mas diz aqui em Isaías, para finalizar, que os adventistas do sétimo dia, essas igrejas reformadas, que segue costume judaico, farisaico, estão buscando ministério de anjo. Isaías, acho que é Isaías 7, vamos ver se é Isaías 7. É Isaías 7 ou Jeremias, um dos dois. Não, Jeremias. Que é muita coisa, cara. Eu estudo muita coisa. Às vezes a gente se perde, né? É 7. Aqui, ó. Sete, 22, ó. Olha só. Os 10 mandamentos não foi Deus. É o anjo prefigurando a teofania de Deus. Representando Deus na terra. Que interessante. Porque, Jeremias 7, 22. Porque não falei aos vossos pais e nada lhe prescrevi. A respeito de holocausto e sacrifício no dia em que o fiz sair do Egito. Então, vem por ministério de anjo. Essa guarda do sábado, os 10 mandamentos, vem de anjo. Por isso que Cristo ele veio aperfeiçoar, eliminando na sua carne, na cruz. Salve Maria. Essa é a resposta a esse professor que distorce e quer denegrir a igreja. Então o catecismo segue corretamente a escritura, que é a doutrina da igreja, porque não é doutrina de homens. Fundamento de homens. Salve Maria, sou missionário, São Roberto. Não está tudo na Bíblia? Glória a Deus, aleluia.